Talvez você sinta um peso inexplicável dentro da sua própria casa, um silêncio desconfortável que parece afastar a paz que você tanto busca em suas orações. Existe algo escondido, muitas vezes à vista de todos, que atua como uma barreira invisível entre você e a proteção do seu anjo da guarda. Padre Pio, em sua sabedoria mística e seu combate constante contra o maligno, deixou um alerta severo sobre como certos objetos podem servir de âncora para influências que não vêm de Deus. Ele via o que os nossos olhos mortais não conseguem enxergar e sabia exatamente o que interrompe o fluxo da graça divina na vida de um fiel. Se você sente que suas preces não passam do teto ou que o mal parece encontrar brechas na sua família, o que vou revelar agora é o segredo que vai restaurar o seu escudo espiritual. Pare tudo o que está fazendo neste exato momento. Desligue qualquer distração e afaste-se do barulho, pois o que você está prestes a descobrir não é apenas uma curiosidade, é uma questão de sobrevivência para a sua alma e para o seu lar. Antes de revelarmos que objeto é este que está amordaçando a voz do seu anjo da guarda, deixe o seu like como um sinal de que você aceita a proteção divina em sua vida e escreva nos comentários a frase: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Este pequeno gesto é o seu primeiro ato de fé hoje. O passo necessário para quebrar esse bloqueio e permitir que a luz volte a brilhar intensamente sobre você e aqueles que você ama. Padre Pio não era um homem comum. Durante 5 décadas, ele carregou em seu corpo as chagas sangrentas de Cristo, feridas que a medicina nunca conseguiu explicar nem curar. Mas havia algo ainda mais impressionante em sua vida espiritual. Ele via os anjos da guarda das pessoas caminhando ao lado delas, luminosos e vigilantes, e também via quando esses anjos se afastavam, quando algo na casa ou na vida do fiel criava uma barreira que os impedia de agir com plena força. O santo capuchinho travava batalhas físicas contra demônios que o atacavam durante a noite, deixando marcas visíveis em seu corpo. Ele conhecia o combate espiritual de forma tão íntima que poucos santos experimentaram. Por isso, quando Padre Pio alertava sobre objetos que funcionam como âncoras espirituais, impedindo a ação protetora dos anjos, não era teoria teológica abstrata. Era sabedoria arrancada de visões místicas, de confrontos reais com o maligno, de décadas observando como certos objetos transformam lares católicos em territórios vulneráveis. Este conhecimento não chegou aos púlpitos das nossas igrejas. Ficou guardado nas cartas espirituais que Padre Pio escrevia aos seus dirigidos, nos conselhos que sussurrava no confessionário, nas orientações que dava àqueles que vinham até San Giovanni Rotondo pedindo socorro espiritual. Mas hoje, você que está aqui não chegou por acaso. Deus permitiu que este vídeo cruzasse o seu caminho porque há algo na sua casa que precisa ser identificado e removido. E quando você fizer isso, a diferença será imediata. Agora eu preciso que você guarde seu celular. Silencie tudo. Porque o que vou revelar nos próximos minutos pode ser a resposta para anos de bloqueio espiritual que você nem sabia que estava enfrentando. Você vai descobrir por que suas orações parecem não subir ao céu, por que a paz some tão facilmente do seu lar, por que acidentes e mal-estares inexplicáveis acontecem com frequência. E mais importante, você vai aprender exatamente o que fazer para restaurar a proteção completa do seu anjo da guarda sobre você e sua família. Prometo que, ao identificar e remover esses objetos, você sentirá um alívio que não experimentava há anos. A casa ficará mais leve, as orações mais fluidas, a sensação de estar sendo vigiado e protegido voltará com força total. Talvez você seja daquelas pessoas que reza o terço todos os dias, vai à missa aos domingos, mantém uma vida sacramental regular, mas ainda assim sente a casa pesada. Há brigas constantes entre os filhos sem motivo aparente. Objetos quebram com frequência inexplicável.
Você acorda no meio da noite com pesadelos que parecem mais reais que sonhos comuns. Passa mal sem razão médica, sente náuseas ou dores de cabeça sempre que tenta rezar com mais fervor. A fadiga espiritual bate forte, e mesmo nas orações mais sinceras, você tem a sensação de estar falando sozinho, como se suas palavras batessem no teto e voltassem vazias. Todos atribuem isso ao estresse, ao cansaço do trabalho, às preocupações financeiras. Mas poucos percebem a dimensão espiritual desses sintomas. Poucos entendem que pode haver, bem ali dentro da sua casa, objetos servindo como portais para influências que não vêm de Deus. Padre Pio ensinava que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, apenas invisível aos nossos olhos mortais. E assim como há objetos que atraem a graça divina, os sacramentais benzidos pela Igreja, há também objetos que funcionam ao contrário, atraindo influências negativas e criando barreiras que impedem os anjos de agirem plenamente. Existem entre 5 e 7 tipos principais desses bloqueadores espirituais, cada um com sua forma específica de atuação. Vou revelar todos hoje, mas preciso que você fique até o final, porque o último é o mais perigoso e, paradoxalmente, o mais comum nas casas de católicos sinceros. É aquele que está passando despercebido justamente porque parece inocente, até sagrado, mas está criando o maior estrago espiritual. O primeiro tipo de objeto que Padre Pio alertava são as imagens e símbolos esotéricos. Você pode ter em casa, sem perceber, quadros decorativos com pirâmides egípcias, mandalas que prometem energizar o ambiente, desenhos do olho de Horus, pentagramas disfarçados de arte moderna, cristais arranjados em formatos geométricos específicos. Muitos desses objetos entraram na sua casa como presentes inocentes, comprados em lojas de decoração que vendem espiritualidade genérica. Mas Padre Pio via algo que nós não vemos. Esses símbolos funcionam como antenas espirituais. Eles não são neutros. Foram criados em tradições ocultistas com a intenção de invocar forças que não são de Deus. E quando você os mantém na sua casa, mesmo sem saber o significado deles, está criando uma frequência espiritual que atrai entidades contrárias à fé católica e afasta os anjos que deveriam estar te protegendo. A Bíblia é clara sobre isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 25 e 26, Deus ordena ao povo de Israel que destrua completamente os ídolos das nações pagãs. Que não leve nada dessas coisas para dentro de casa, porque são abominação e maldição. Não é superstição, é revelação divina confirmada pela experiência dos santos. Padre Pio atendia pessoas que sofriam opressões demoníacas e frequentemente descobria que a raiz do problema estava em objetos desse tipo guardados na casa, às vezes por gerações. O segundo tipo são os amuletos e objetos de superstição. Aqui a coisa fica mais sutil, porque muitos católicos misturam fé verdadeira com crenças populares que não têm fundamento bíblico nem aprovação da Igreja. Fitinhas coloridas amarradas no pulso que prometem proteção, mas nunca foram benzidas por um sacerdote. Pedras que vendedores dizem estar energizadas para atrair prosperidade ou afastar inveja. Pirâmides pequenas que supostamente equilibram a energia do ambiente. Ferraduras penduradas na porta, olhos gregos contra mal olhado, pés de coelho, figas, qualquer objeto ao qual se atribui poder próprio, independente de Deus, independente dos sacramentais da Igreja. Padre Pio fazia uma distinção fundamental. Sacramentais católicos, como água benta, medalhas de Nossa Senhora benzidas, escapulários impostos por um padre, óleo dos enfermos. Esses objetos têm poder real porque são canais da graça divina, aprovados e benzidos pela Igreja. Mas os amuletos supersticiosos criam dependência de forças que não são divinas.
Eles afastam a confiança pura em Deus e fazem a pessoa acreditar que está protegida por algo que, na verdade, está abrindo portas para o engano espiritual. Seu anjo da guarda não pode agir plenamente quando você deposita fé em objetos que a igreja nunca aprovou. Porque você está dividindo sua confiança entre Deus e práticas que vêm de tradições pagãs. O terceiro tipo de objeto bloqueador são livros e materiais de práticas incompatíveis com a fé católica. Você pode ter na sua estante, sem pensar duas vezes, livros de tarô que alguém te deu de presente. Manuais de astrologia esotérica que prometem revelar seu destino pelas estrelas. Livros de autoajuda que misturam psicologia com filosofias orientais panteístas, ensinando que você é seu próprio Deus, que o universo conspira a seu favor se você mentalizar com força suficiente. Apostilas de práticas como Reiki, que se apresentam como energia neutra, mas, na verdade, invocam forças espirituais que não são cristãs. Padre Pio alertava que mesmo objetos aparentemente inocentes carregam energia espiritual de quem os consagrou ou usou. Se aquele baralho de tarô foi usado por alguém que invocava espíritos para fazer leituras, ele está impregnado dessa presença. Se aquele livro de magia foi escrito por alguém que trabalhava com entidades demoníacas, mesmo disfarçadas de guias de luz, o livro carrega isso. E enquanto esses materiais estiverem na sua casa não estará totalmente consagrada a Deus. Se o que você está ouvindo está tocando fundo no seu coração, se você já está lembrando de objetos que tem em casa e sentindo um desconforto espiritual, deixe aquele like agora como sinal de que você aceita a verdade que liberta. E escreva nos comentários: Padre Pio, ajuda-me a purificar minha casa. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que pode estar sofrendo bloqueio espiritual sem saber. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar aquela pessoa. Agora vamos ao fundamento bíblico que sustenta tudo isso. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 18 e 19, está escrito algo impressionante. Quando o apóstolo Paulo pregou em Éfeso e muitos se converteram, esses novos cristãos trouxeram todos os seus livros de magia e os queimaram publicamente. A Bíblia diz que o valor daqueles livros era de 50.000 dracmas de prata, uma fortuna. Eles não doaram, não venderam, não guardaram como recordação. Queimaram. Por quê? Porque entenderam que a conversão verdadeira exige ruptura total com tudo que pertence ao reino das trevas. E no Salmo 91, Deus promete proteção total para quem habita no esconderijo do Altíssimo, livre de qualquer laço do inimigo. Laços espirituais são criados também por objetos que mantemos em casa sem discernimento. O quarto tipo de objeto bloqueador são presentes e heranças com história espiritual pesada. Você herdou da sua avó aquele espelho antigo, aquela joia, aquele móvel. Mas ninguém nunca te contou que sua avó frequentava sessões espíritas, que aquele objeto foi usado em rituais, que ele esteve presente em momentos de grande pecado ou sofrimento. Objetos têm memória espiritual. Padre Pio orientava seus dirigidos a investigarem a origem dos objetos antes de aceitá-los em casa, especialmente heranças de familiares que viviam afastados de Deus. Havia uma família em Foggia, nos anos 50, que recebeu como herança uma cômoda linda de madeira nobre, vinda de uma tia que morrera. Desde que a cômoda entrou na casa, começaram problemas inexplicáveis. A filha adolescente passou a ter pesadelos horríveis todas as noites. O marido, que era um homem tranquilo, ficou irritado e violento sem razão. A esposa sentia uma presença opressiva no quarto onde estava a cômoda. Desesperados, foram até Padre Pio. Ele orou, discerniu e então perguntou sobre a origem de móveis novos na casa. Quando souberam da cômoda herdada, Padre Pio revelou: aquela tia praticava feitiçaria. O móvel está impregnado dessa presença. Tirem de casa imediatamente, queimem se for preciso.
A família obedeceu, doou a cômoda para ser destruída, mandou benzer a casa novamente e a paz voltou de forma instantânea e definitiva. Agora eu preciso que você faça algo que parece simples, mas tem poder espiritual real. Deixe seu like neste vídeo como sinal de que você aceita a proteção dos anjos na sua vida. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre combate espiritual, porque isso não é opcional. É necessidade urgente para todo católico que quer viver em santidade. E, principalmente, escreva nos comentários a oração que quebra correntes. São Miguel Arcanjo, livrai minha casa de todo mal. Quando você escreve isso em fé, não é só um comentário, é um ato sacramental de consagração. Você está convidando o príncipe dos anjos a entrar na sua casa e expulsar tudo que não é de Deus. O quinto tipo de objeto bloqueador é mais moderno e atinge quase todas as casas hoje: tecnologia e entretenimento profano. Padre Pio viveu em uma época sem internet, sem smartphones, sem streaming, mas ele entendia o princípio espiritual. Qualquer objeto usado habitualmente para consumir conteúdo imundo transforma o ambiente em território hostil aos anjos. Se o seu computador é usado diariamente para assistir pornografia, se o seu celular está cheio de conversas e imagens impuras, se a sua televisão transmite horas e horas de séries que glorificam violência extrema, adultério, blasfêmia, ocultismo, esses aparelhos deixam de ser neutros. Eles se tornam portais. Não é o objeto em si que é mau, é o uso que fazemos dele. Mas, quando esse uso é constante, quando a casa inteira está mergulhada em entretenimento que ofende a Deus, os anjos se afastam. Eles não conseguem habitar plenamente um espaço onde Deus é blasfemado o tempo todo, onde a impureza é celebrada, onde o mal é apresentado como algo glamouroso e desejável. E o clima espiritual da casa muda. Torna-se favorável ao maligno, que encontra brechas para agir, para tentar, para oprimir. Mas como discernir exatamente o que precisa ser removido? Padre Pio ensinava critérios práticos de discernimento espiritual. Primeiro, se o objeto causa inquietação inexplicável. Você passa perto dele e sente um desconforto no estômago, um aperto no peito, uma vontade súbita de tirá-lo dali. Segundo, se foi adquirido em momentos de afastamento de Deus. Aquele período da sua vida em que você estava longe dos sacramentos, frequentando lugares e pessoas que te afastavam da fé, e comprou aquele objeto como recordação. Terceiro, se você sente repulsa ao tocá-lo depois de voltar aos sacramentos. Você se confessou, comungou, voltou a rezar com fervor e de repente aquele objeto que antes você achava lindo agora te incomoda profundamente. Quarto, se a casa melhorou visivelmente quando o objeto estava guardado ou emprestado. A melhor forma de discernir é orar. Ajoelhe-se diante do Santíssimo Sacramento, se puder, ou diante do seu crucifixo em casa. Peça ao seu anjo da guarda que revele o que precisa sair. Ele sabe. Ele está ali esperando que você pergunte. E então percorra sua casa lentamente, cômodo por cômodo, prestando atenção aos sentimentos que surgem. Quando você parar diante de um objeto e sentir aquele aperto, aquela certeza interior de que ali está o problema, confie nessa inspiração. É seu anjo te guiando. Agora chegou o momento de revelar o sexto e mais perigoso tipo de objeto bloqueador. Este é o que está causando o maior estrago nas casas católicas, justamente porque ninguém suspeita dele. É o objeto que deveria trazer proteção, mas está fazendo o oposto. São os objetos religiosos não benzidos ou profanados. Imagens de santos compradas em lojas e nunca levadas para serem benzidas por um padre. Terços que você ganhou de presente, mas nunca foram consagrados. Crucifixos pendurados na parede apenas como decoração, nunca tratados com reverência. E pior, sacramentais que foram profanados pelo nosso próprio descuido.
aquela imagem de Nossa Senhora jogada no chão da garagem junto com ferramentas. Aquele terço guardado na gaveta suja, misturado com objetos mundanos. Aquele crucifixo que você trata sem nenhum respeito, passando a mão nele distraído enquanto fala ao telefone. Padre Pio dizia algo que choca muitos católicos. Um sacramental sem bênção é apenas um objeto decorativo, sem nenhuma força espiritual. E pior que isso, um sacramental profanado torna-se escárnio, ofensa aos anjos e aos santos que aquelas imagens representam. É como convidar São Miguel Arcanjo para proteger sua casa e depois cuspir na cara dele. Os anjos ficam ofendidos, não porque são orgulhosos, mas porque o desrespeito aos símbolos sagrados indica desrespeito à própria realidade sagrada. E quando há desrespeito, a proteção é retirada. Havia um homem em Roma, na década de 60, que sofria opressões demoníacas terríveis. Ele acordava com marcas de arranhões no corpo, ouvia vozes blasfemas durante a noite, tinha pensamentos suicidas que não eram dele. Foi a vários exorcistas, mas nada resolvia. Até que alguém o levou até Padre Pio. O santo olhou para ele com aqueles olhos que viam além e perguntou: "Você tem imagens sagradas em casa?" O homem respondeu: "Tenho várias, padre. Sou devoto." Padre Pio insistiu: "Essas imagens foram benzidas?" O homem ficou em silêncio, pensativo, e finalmente admitiu: "Não sei, padre. Algumas comprei em lojas, outras ganhei, nunca levei para benzer." Padre Pio então disse algo que o homem nunca esqueceu: "Você está convidando os santos para sua casa, mas sem lhes dar autoridade oficial da igreja. É como um crachá falso. Os demônios veem isso e riem. Eles sabem que aquelas imagens não têm força espiritual real, são apenas plástico pintado. Leve todas para serem benzidas imediatamente. Confesse-se, purifique sua casa com água benta, e você verá a diferença." O homem obedeceu. Recolheu todas as imagens, terços, crucifixos, levou até o padre da sua paróquia, pediu bênção sobre cada um. Confessou-se com sinceridade profunda. Comprou água benta, aspergiu em todos os cômodos, consagrou a casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Naquela mesma noite, pela primeira vez em meses, dormiu em paz total. Nunca mais foi atacado daquela forma. Os anjos finalmente puderam agir plenamente porque não havia mais escárnio, não havia mais desrespeito aos sacramentais. Tudo estava em ordem espiritual. Se você está percebendo que tem em casa objetos religiosos nunca benzidos, se está se lembrando daquele terço jogado no fundo da gaveta, daquela imagem empoeirada no canto esquecido, escreva nos comentários agora: "Senhor, perdoa minha negligência, vou consertar isso hoje." E compartilhe este vídeo, porque há milhares de católicos sofrendo bloqueios espirituais por causa disso e nem sabem. Agora, vamos à aplicação prática. Como se preparar para purificar sua casa? Primeiro, confesse-se antes de mexer em objetos espirituais duvidosos. Você precisa estar em estado de graça para ter autoridade espiritual. Se tentar fazer limpeza espiritual em pecado mortal, você mesmo está vulnerável e pode piorar a situação. Segundo, jejue na véspera. Ofereça esse jejum pela purificação da sua casa e pela proteção dos anjos. Terceiro, faça uma oração de proteção com toda a família reunida, explicando o que vão fazer e pedindo a presença de São Miguel Arcanjo durante o processo. Quarto, se houver algum objeto de grande valor sentimental, mas com história espiritual duvidosa, peça orientação ao seu pároco antes de decidir o que fazer. Durante a purificação, haja com método e oração. Reze o terço enquanto percorre cada cômodo. Leve água benta e vá aspergindo em todos os cantos, especialmente atrás de portas, embaixo de camas, dentro de armários. Esteja disposto a desapegar radicalmente.
Se o Espírito Santo te mostrar que aquele objeto precisa sair, mesmo que tenha custado caro, mesmo que tenha valor sentimental, obedeça sem hesitação. Faça uma oração mental contínua, pedindo que São Miguel Arcanjo e seu anjo da guarda indiquem claramente o que deve ser removido, queimado ou doado. Objetos esotéricos devem ser queimados, não doados, para que não contaminem outra casa. Amuletos supersticiosos, destruídos. Livros de práticas incompatíveis, descartados. Heranças com história pesada, devolvidos ou destruídos com oração. Depois da purificação, não basta ter removido o mal, é preciso preencher o vazio com o bem. Marque um horário com o padre da sua paróquia para vir benzer a casa oficialmente. Adquira sacramentais novos, imagens bonitas de Jesus, Maria, São José, São Miguel, e leve todos para serem benzidos antes de colocá-los em casa. Crie um altar doméstico, um espaço dedicado à oração familiar, com as imagens devidamente consagradas, água benta sempre disponível, uma Bíblia aberta, velas benzidas. Mantenha disciplina rigorosa para não reintroduzir objetos impuros. Isso significa cuidado com o que você assiste, o que você ouve, o que você permite entrar na sua casa através de presentes ou compras. Faça uma ação de graças profunda a Deus pela libertação e proteção restauradas. E mude seus hábitos concretos. Evite sites impuros, músicas que afastam de Deus, conversas que alimentam fofoca ou ressentimento. A casa purificada torna-se santuário. Os anjos circulam livremente, como Padre Pio via acontecer nas casas de seus dirigidos que seguiam suas orientações. As orações sobem direto ao céu sem barreira. E você sente isso, você percebe a diferença. A família experimenta paz sobrenatural, mesmo em meio às dificuldades naturais da vida. Os ataques espirituais diminuem drasticamente porque não há mais brechas. As crianças dormem tranquilas, os pesadelos cessam, a saúde melhora, os relacionamentos se harmonizam. Não é magia, é simplesmente a ordem espiritual sendo restaurada, permitindo que a graça de Deus flua sem obstáculos. Vamos encerrar com a grande oração que resume tudo. Coloque a mão no coração e reze comigo agora, em voz alta se estiver sozinho, ou mentalmente se estiver em público, mas reze com fé total. Deus eterno e misericordioso, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo minha negligência espiritual. Perdoa-me por ter permitido, por ignorância ou descuido, que objetos contrários à Tua vontade habitassem minha casa e criassem barreiras entre mim e a proteção dos santos anjos. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, vem em meu socorro neste momento. Expulsa da minha casa todo espírito maligno, toda influência que não vem de Deus, toda presença que ofende o céu. Anjo da minha guarda, meu fiel protetor desde o batismo, revela-me claramente o que precisa ser removido, queimado, descartado. Dá-me coragem para desapegar radicalmente de tudo que impede Tua ação plena sobre minha vida. Senhor Jesus, pelo Teu preciosíssimo sangue derramado na cruz, purifica minha casa, minha família, minha vida inteira. Cura os males causados por objetos impuros que permaneceram aqui por tanto tempo. Fortalece-me para manter minha casa santa daqui em diante, vigilante contra toda infiltração do mal. Virgem Maria, Rainha dos Anjos, intercede por mim para que eu viva sempre sob o manto da proteção divina. São José, terror dos demônios, guarda minha família como guardaste a Sagrada Família. Dá-me sabedoria para discernir o bem do mal em todas as situações. Obrigado, Senhor, por esta revelação que recebi hoje. Obrigado pela misericórdia de me alertar antes que fosse tarde demais. Eu consagro minha casa ao Teu Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de Maria. Que os anjos habitem aqui livremente, que Tua presença seja sentida em cada cômodo, que minha família cresça em santidade protegida pelo Teu amor infinito. Amém.
Agora levanta e age. Não deixe este conhecimento morrer em informação passiva. Padre Pio viveu em vigilância espiritual constante, reconhecendo a realidade do combate invisível todos os dias. Ele confiava totalmente na proteção divina mediada pelos santos anjos, mas sabia que precisamos fazer nossa parte, removendo os obstáculos que nós mesmos criamos. Hoje você descobriu quais são esses obstáculos. Amanhã que sua casa já esteja purificada. Que a proteção do seu anjo da guarda seja restaurada em plenitude. E que você viva, daqui em diante, como um verdadeiro soldado de Cristo, mantendo seu lar como território sagrado, onde o mal não tem vez, e os anjos trabalham livremente para a tua salvação e a salvação de todos que você ama.